Boa noite, meu nome é Priscila Andrade. Eu vou falar um pouquinho agora sobre o meu trabalho, sobre o que eu pesquisei e o que eu criei como um projeto de política pública de saúde. Espero que vocês gostem. O tema do meu trabalho é na política pública a implementação de consultórios farmacêuticos na rede SUS da cidade do Rio de Janeiro. Vou falar agora sobre o ciclo de formação da política pública de saúde. O primeiro passo foi a identificação do problema. Nós temos um número elevado de pacientes idosos que vivem na cidade do Rio de Janeiro, e esses pacientes eles não têm uma orientação quanto ao uso do medicamento, o que acaba levando ao erro de medicação em muitos dos casos. Esses pacientes eles fazem uso de vários medicamentos e isso é um problema. Em relação à normatização, nós já temos 2 leis que regularizam o serviço do farmacêutico clínico, nós vamos comentar mais para frente. No quesito planejamento, foi necessário, segundo a minha pesquisa, existem 75 clínicas da família na cidade do Rio de Janeiro. Então, com o cálculo aí, nós precisaríamos da contratação de 38 farmacêuticos, e cada um atenderia a 2 unidades, além de fazer treinamentos para os agentes de saúde, porque todas essas unidades já trabalham com agentes de saúde, então seria necessário fazer o treinamento para eles também conhecerem o serviço. E na etapa de implementação, seria de fato onde o serviço iniciaria, nós faríamos a contratação, começaria o atendimento farmacêutico, e na última fase aí do ciclo seria a avaliação, que durante um período, pode ser de 3, 6 ou a 6 meses, nós estaria avaliando se lá o meu planejamento de número de consultas para cada unidade foi atendido, se esse serviço está realmente sendo eficaz para a população, não só de idosos, mas também daqueles pacientes com doenças crônicas que necessitam de um acompanhamento farmacoterapêutico. Vou falar agora sobre as legislação. São 2 resoluções já existentes, a 585 de 2013 e a 586 de 2013, que falam sobre o uso racional de medicamentos e o exercício relativo à profissão farmácia clínica. E nessas resoluções estão definidas aí algumas atribuições clínicas do farmacêutico, como, por exemplo, estabelecer e conduzir uma relação de cuidado centrada no paciente. Então, esse é o dever do paciente do farmacêutico quanto farmacêutico clínico. Eles devem desenvolver, colaborar com os demais membros da equipe para poder fazer ações de proteção, promoção e recuperação da saúde. Deve-se analisar as prescrições de medicamentos, realizar intervenções, em caso seja necessário, porque às vezes o paciente ele vai a diversos médicos, ele vai a um geriatra passar um medicamento, ele vai ao clínico passar outra, e os médicos não têm conhecimento prévio dos outros medicamentos que eles já estão tomando. Então, uma anamnese com o farmacêutico ajudaria neste caso. O farmacêutico ele poderia observar toda a terapia medicamentosa que esse paciente está usando e fazer as intervenções se caso fosse necessário. Ele entraria em contato com o médico para fazer essa intervenção e a troca do medicamento que seria encaminhado ao médico. Sobre as falhas de mercado, eu encontrei assimetria de informações, porque muitas das vezes os pacientes eles não têm o acesso à informação e eles desconhecem a qualidade e a eficácia desse serviço, que é o de acompanhamento farmacêutico. Então, muitos deles poderiam pensar, mas eu já fui no médico, para que eu preciso de um acompanhamento com farmacêutico? Muitas podem não ver a necessidade disso, então, para evitar essa falha de mercado, poderia ser feita uma campanha com os benefícios de serviço à disposição da população. Uma outra falha de mercado a ser considerada seria o difícil acesso a algumas determinadas comunidades do Rio de Janeiro, porque nós sabemos que algumas ainda são comandadas pelo crime. Então, nos casos de atendimento farmacêutico home care, isso seria uma situação difícil.
seria uma possível falha de mercado, pois nem sempre o farmacêutico teria esse acesso ao paciente acamado, e isso poderia gerar uma falha de mercado. No próximo slide eu vou fazer a correlação da política com os impactos, essa política com um impacto sobre o crescimento e desenvolvimento econômico. Bem, esse é um serviço que ele é centrado no paciente, ele é um serviço diferencial, personalizado, porque cada paciente é um tratamento, é uma anamnese diferente, é um caso diferente. E nós sabemos que a realidade hoje do Rio de Janeiro é uma superlotação dos consultórios médicos. Qualquer problema, as pessoas vão até esse médico e causam superlotação. E essa superlotação ela poderia ser evitada caso tenha um consultório farmacêutico. Por exemplo, o médico passou uma metformina para o paciente, mas não avisou que poderia causar um efeito adverso como a diarreia. Não falou isso para o paciente, porque o ritmo de consulta no público, no Sistema Único de Saúde, é muito corrido, então ele não teve tempo hábil para falar isso, ou simplesmente esqueceu. E esse paciente deixa de tomar o medicamento quando ocorre a diarreia e ocorre uma hiperglicemia, eles têm um pico de hiperglicemia. Então, isso poderia ser evitado se ele tivesse esse acompanhamento farmacológico, esse acompanhamento com o farmacêutico. Então, esse serviço impactaria sobre o crescimento e desenvolvimento econômico justamente por melhorar a qualidade de vida da população e diminuindo essa superlotação de médicos nos consultórios médicos do SUS. Porque um paciente, quando ele se sente bem atendido, quando ele tem todas as informações, o risco de um erro de medicação ou de ele simplesmente não aderir a um tratamento diminui. Então, isso resultaria numa melhor qualidade de vida e seria benéfico à cidade do Rio de Janeiro. Agradeço.